Boa noite, meu povo lindo e maravilhoso do canal Silvia Nascimento. Hoje nós estamos e vamos destravar a autoliderança. Que é a autoliderança para você? Vamos entender raízes, possibilidades, infinitas portas, infinitos canais espirituais, mentais e emocionais, os quais você, por algum motivo, permitiu que a sua autoliderança, que é nata em você, deixasse de ser a sua raiz de poder, a sua força de autoridade, a sua altivez para você estar nos grupos onde você faz parte. Hoje eu vou trabalhar com vocês 3 pontos essenciais, 3 chaves para você destravar, desbloquear e despertar a autoliderança. Fica comigo até o final, pega papel e caneta na mão. Lembrando que dia 18 de novembro agora, num sábado, das 14 às 18 horas, eu vou trazer para vocês algo inédito, uma imersão maravilhosa, a qual eu tenho feito com vocês. E os resultados são tão surpreendentes que eu vou repetir. Então, a imersão é algo profundo, onde nós vamos trabalhar um pouco de teoria para você entender e prática. Muita prática sistêmica para nós rompermos laços do passado. Esse é o nosso tema da imersão do dia 18, rompendo laços do passado. Então entra aí no link da bio, você vai entrar num grupo de WhatsApp, onde eu vou passar todas as informações para você. Ou me chama no direct. Vamos lá? Prepare-se, papel e caneta na mão. Hoje, vou mostrar para você a primeira chave, rompendo laços do passado. Eu já vou esclarecer para você desde imediato o que é que nós vamos fazer no sábado, no dia 18 de novembro agora. O que é para você romper laços do passado? O que é para você laços? É algo que a gente imagina, né? Uma fita que você dá um nó e depois dá um laço que simples, você puxa e solta. É isso. Mas eles são e estão no nosso inconsciente de uma forma que nós não sabemos nem onde está a ponta, o fio da meada para você puxar, para desfazer esse laço, esse vínculo energético oculto, porque está no seu inconsciente e nós não tiramos sozinhos. Nós precisamos de alguém capacitado para fazer isso. E eu tenho só de consultório mais de 25 anos de profissão, formada em marketing, tenho Master Coaching, 4 formações de constelação familiar, algumas internacionais, outras internacionais aqui no Brasil, saí fora do país, fiz 15 especializações internacionais sobre o comportamento da mente humana. Então, como que nós trazemos para a nossa vida real esses vínculos ocultos de uma forma que nós podemos desvencilharmos, não das pessoas da nossa família, mas dos vínculos que nós traçamos com elas? Silvia, mas como isso acontece? Bom, dentro da constelação familiar, no pensamento sistêmico de Bert Helling, nós falamos assim: romper laços do passado. Você traz na sua alma memória, pensamentos, sentimentos que se transformam em comportamentos. Esses comportamentos, você, de uma forma inesperada, você reage à ação do outro com você de uma forma que talvez você não gostaria. De uma maneira que às vezes você fala: nossa, mas eu não deveria ter agido dessa forma. Nossa, mas como que a vida da minha mãe foi determinada de um jeito com meu pai, que eu não gostava. Na infância eu sofria talvez maus tratos, ou talvez foi minha infância feliz, ou talvez você é filha de pais separados, ou talvez você é uma filha adotada, ou um filho, enfim. O que é que você traz na memória da sua alma? Esses laços ocultos que ficam presos no seu inconsciente, naquela pirâmide, naquele iceberg, né? Que você vê 5%
aquela pedra de gelo, você vê 5% acima do nível da água e o restante dos 95 estão abaixo da água. Então, esse grande cubo de gelo, né, vamos dizer assim, ele não dissolve de uma vez só. Então, são camadas conscientes e camadas inconscientes que nós vamos trabalhar no dia 18 de novembro, numa imersão. Entra aí no link da bio para você participar. Que nós vamos entender quais são as emoções que eu tenho, que na verdade eu estou repetindo o padrão da minha mãe. Padrão de comportamento, padrão de pensamento, padrão são partes repetidas, comportamentos que você não gostaria talvez de repetir, ou até mesmo que você diz assim, nossa, eu tenho tanta paixão pela minha mãe, tenho tanta paixão pelo meu pai, que eu vou levar as crenças, eu vou levar aquele comportamento, aquela educação que eu recebi para a minha vida toda e até para as minhas futuras gerações. Mas, aquilo que você não sabe, isso se torna para você um script, se torna um roteiro. E aí você, de forma inconsciente, começa a fazer esse roteiro que não é seu. Aí você entra em relações amorosas, ela se torna tóxica, você não sabe sair, você não sabe nem por que, nem como entrou. Você percebe que você está, na verdade, confundindo um amor real, um amor talvez ideal, com uma dependência emocional e você se pega na culpa. Então, a culpa, ela é algo muito forte. Ela está enraizada nas nossas células, nas nossas veias, na nossa memória celular. Muitas vezes nós deixamos de agir a nosso favor, em favor do nosso amor próprio, em favor da nossa autoestima, para, vamos dizer assim, favoritar um comportamento que eu não consigo desvencilhar. Quantas pessoas aqui em consultório, em mentoria, dentro de processo terapêutico, nesses 25 anos de caminhada, né, de palestrante, muita história para contar, e nós entramos nessas histórias dos nossos pais de uma forma que nós vamos entrelaçando a nossa história com a história deles. Nós trazemos os comportamentos que eles tiveram na infância com seus próprios pais e nós não sabemos sair disso. Aliás, nós às vezes nem sabemos que estamos nesse emaranhamento. Boa noite você que está chegando, vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí para mim. Então, qual é o modelo relacional que você traz do seu sistema familiar? Então, no pensamento sistêmico, nós temos 3 pontos importantes para nós observarmos. A lei do pertencimento, a lei do equilíbrio, a lei do dar e receber. Quando você percebe que você está rompendo esses padrões energéticos, o seu inconsciente, ele puxa você de volta. Porque ele entende que esse é o seu modelo de relação. Porque, vamos dizer assim, até hoje você funcionou assim, então vai continuar assim para sempre. Mas, anota essa frase, a história que você contou até hoje sobre você, sobre a sua vida, ela não precisa ser contada, não precisa ser continuamente vivenciada da mesma maneira. Então, é por isso que eu trago para você essa expansão de consciência, como eu brinco com vocês. Vamos pensar um pouquinho fora da caixinha, vamos trocar ideias sobre o que é isso, padrões de repetição. Se você tiver alguma pergunta, pode me fazer aqui que eu vou respondendo para você, tá? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, quando nós falamos assim de modelo relacional, qual é o modelo de dinheiro dos seus pais? Qual é o modelo de dinheiro, de prosperidade, de abundância financeira que os seus pais trouxeram? Dos pais deles, dos avós, dos bisavós. Silvia, mas eu não conheço a minha família. Lembra que eu disse que são vínculos energéticos e são ocultos porque estão dentro do seu inconsciente e você não sabe deles. Sabe aquele peso que às vezes você carrega, emocional? E você pensa assim, poxa, mas a minha vida já deveria ter caminhado mais rápido. Estudei tanto, sou tão dedicada, eu sou uma boa pessoa, eu sou honesta, eu trabalho, eu estudo, eu sou uma pessoa que tento manter os meus princípios e as minhas verdades, eu tenho ética pessoal.
E tem mesmo. Eu concordo, eu acredito nisso, eu aposto em você. Mas, às vezes, o seu comportamento nas suas relações amorosas é de dependência emocional, mas não tem a raiz no seu parceiro. Talvez não no seu parceiro atual, talvez está no seu parceiro anterior, ou nos seus parceiros anteriores, ou está no modelo de relação que você traz, vivenciado na sua infância dos seus pais. Tem uma fala que diz assim: nós trazemos as memórias celulares tempos antes da nossa fecundação no ventre da nossa mãe. Olha o quanto isso é profundo, olha o quanto isso é sério. Então, como nós vamos tirar isso? Eu não consigo desvincular esses vínculos, romper, destravar, despertar a minha consciência através do autoconhecimento de uma forma sozinha ou me autoterapeutizar. É claro que nós terapeutas temos aqui as nossas técnicas que nós fazemos de maneira profunda, vivencial, com nós mesmos, nós experimentamos muitas delas, mas a maioria das técnicas que nós trabalhamos é para ser experimentada no outro. Então, eu tenho, sim, outros mentores, outras pessoas que me ajudam eu a desvencilhar das minhas armadilhas, aquelas que talvez eu trouxe como culpa. Sabe aquele momento em que você é convidada para uma outra etapa no trabalho, onde você vai se tornar uma pessoa diferente do seu padrão financeiro da família, e aí algo acontece que isso não dá certo? É sobre isso. São esses laços, são esses vínculos que você está aprisionada e você não sabe. E de repente você traz esse ponto que eu vou dizer para você aqui agora, que é uma das 3 chaves que eu vou te dar hoje. Os laços, como romper, como destravar, como despertar os laços do passado, como você despertar a liberdade espiritual e como você se posicionar nas relações. São essas 3 chaves. Laços do passado, posicionamento e liberdade espiritual. Então, isso que eu estou trazendo para você é um pouquinho da teoria que nós vamos trabalhar na imersão do dia 18, rompendo o laço do passado, porque eu vou poder trabalhar com você numa sala secreta do Zoom, das 2 da tarde às 6, das 2 às 6 da tarde, onde nós vamos, de uma forma inédita e maravilhosa, ali, abrir o nosso coração e estarmos prontos e prontas para uma nova etapa da nossa vida. Você merece o melhor que essa vida pode te oferecer. Você merece as maravilhas que você sonha e já sonhou até agora. Cenário lindo, gratidão. Então, eu acho, e vou acrescentar, eu tenho certeza que você merece realizar, materializar todos os sonhos que você um dia sonhou lá desde a sua infância. Fala aqui pra mim. Escreve aqui, se você está vendo essa live gravada, escreve abaixo desse vídeo. Quais os sonhos que você trazia na infância que você já desistiu ou você nem lembra mais? Ah, não é pra mim, não. Ah, eu tenho tantas frases que eu trago comigo da minha família. Afinal de contas, dinheiro não dá em árvore, né? Afinal de contas, dinheiro não cai do céu. Afinal de contas, nós viemos de uma família simples, né? Como diz aquela frase, né? Nós somos uns pobres arrumadinhos, né? Então, essas frases, gente, são vínculos ocultos. Esse é o roteiro de frases e crenças que você traz com você como verdade. Quando você traz essas verdades com você, elas têm uma probabilidade imensa de 95% de se tornarem realidade. Silvia, mas o meu pai, na juventude dele, perdeu uma empresa. Silvia, o meu pai foi enganado financeiramente por parentes. Silvia, o meu pai, ele foi tirado da herança da família. Ou todos os irmãos receberam herança e roubaram dele. Aí você me pergunta, Silvia, o que é que isso tem a ver com a minha vida financeira hoje? Eu vou dizer para você, tudo. Tudo, porque pela lei do pertencimento, nós temos dificuldade de tirar, né? De tirar esse roteiro do pai para vivenciar algo nosso.
Você tinha um sonho de ser policial e hoje você trabalha com o quê? Conte-me. De colocar lente nos olhos. Olha só, gente, são sonhos reais e verdadeiros. Me conta quais deles você já realizou? Quais deles você já desistiu, nem lembrava mais? E quais deles você olha para trás e fala assim: nossa, que sonho ridículo. É. Você vê a sua vida de forma, talvez, com esse olhar, né? Ridículo. Hoje, com a consciência que você tem, com os estudos que você já alcançou, com a experiência de vida que você teria, né? A outra aqui queria ser uma jogadora de vôlei. Olha só que interessante. Quanto os nossos pais, com o amor que eles tinham, né, gente? Aqui não tem crítica e não tem julgamento. Nós estamos fazendo uma análise sistêmica dos laços, né? Dos laços ocultos que nós precisamos sair deles. Então, quando nós olhamos para a vida dos nossos pais, esse exemplo aqui do pai, nós temos uma dificuldade imensa de nos tornarmos protagonistas da nossa própria vida, de nos tornarmos talvez a mulher mais bem-sucedida, também financeiramente. Talvez o seu pai, lá, ele não teve recursos financeiros de dar a volta por cima, ou chegou numa velhice, ou morreu de uma forma jovem, né? De várias formas. E você não percebe que você está repetindo o mesmo padrão. Talvez não você como pessoa, mas você como fonte dessa energia paterna que está em você. Você atrai um parceiro ou você atrai uma parceira que tem um comportamento extremamente semelhante ao do seu pai. E aí a gente diz assim: ah, é a filhinha do papai. É um termo sistêmico que a gente usa, porque ela atraiu e vivenciou ou vivencia até hoje relacionamentos amorosos de dependência emocional, de dependência financeira, de dependência total de vida. Porque, na verdade, inconscientemente você está emanando uma energia de falta de pai. E aí você adota um casamento na inocência, no amor cego, na dependência. Não sabe disso? Ou se sabe, não sabe o que fazer para sair? Ou se você até tem oportunidades para você sair disso, como essa que eu estou convidando você para a imersão, Rompendo Laços Passados, dia 18, você olha e diz assim: ah, mas será? Ah, não, já passei da idade, aquele sonho, ah, esse casamento, ah, gente, já tem 30 anos de casado, né? Deixa quieto. Aí entra o segundo ponto da chave desta live, que é o posicionamento. Como você se posiciona nas relações? No posicionamento, nós vamos dizer assim: como você assume, como você se vê, como você vê o outro e como você percebe, como é para você, como o outro te vê. Então, eu vou deixar essa tarefa para você. Você vai perguntar para algumas pessoas da sua amizade, na sua família, talvez relacionamento amoroso. Pode ser que ele mete um pouquinho, né? Ou ela, para agradar ou para não dormir no sofá, né? Como essa pessoa te vê? Como você é vista? Como você é lembrada? E você fala assim: ah, eu vou pedir um feedback. Não, você vai pedir um relatório. Um relatório de quem você é. Então, quando eu falo para você que eu criei um método terapêutico de mentoria que chama PES, Posicionamento Ético Sistêmico. Posicionamento é você se autorresponsabilizar. Uma responsabilidade afetiva primeiro com você, depois com o outro. E depois você observa como você está respondendo, como você está recebendo a comunicação que as pessoas fazem com você. Ou às vezes aquele comportamento, aquela comunicação não verbal. Nem precisa falar para chegar uma comunicação até você. Às vezes você fala ou tem uma conversa com alguém e a pessoa, às vezes, não respondeu, mas fez uma cara, né? Ou então ela te deu as costas, ou então te deu o silêncio. Você fala: fulano, eu estou falando com você. Aí a pessoa diz assim: pode falar que eu estou ouvindo. Ou está no celular, né? A pessoa talvez está mesmo te ouvindo, mas você sente às vezes que você está sendo rejeitada naquela comunicação.
Isso te lembra algum momento, algum fato da infância? De quando talvez seu pai te deixou na escola, sua mãe esqueceu você lá, ou passou de hora, você apanhou na escola? Alguma vergonha, alguma culpa, algum ressentimento, alguma rejeição, algum abandono faz um start. E aí o que acontece? O seu inconsciente, com aqueles 95% de informações que estão imersos, vem à tona. Vem à tona e você começa a desenvolver travas, bloqueios. Você começa a se tornar uma pessoa totalmente introvertida. E a sua autoliderança é sobre isso. Então, quando você não manifesta a sua autoliderança no amor próprio, quando você não tem medo do que as pessoas vão falar para você, do jeito que você se veste, do jeito que é o seu cabelo, a sua voz, a maneira, o que você estuda, a sua profissão, a maneira como você se relaciona, as suas escolhas de relacionamento, você não está mais preocupada com o que as pessoas vão pensar, vão achar ou vão sequer opinar na sua vida. E lembre-se que você nem perguntou, né? Quando a pessoa for te dar uma opinião sobre você, você fala assim, ó, da próxima vez você me manda um pix, ao invés de dar opinião. Observa as pessoas com que você se relaciona, o seu ambiente, os grupos em que você faz parte, esses laços ocultos vêm e entrelaçam em você, porque você tem, de forma inconsciente, uma necessidade de pertencer àquele grupo. Aí você vai se encaixando ali. Você muda sua roupa, você fica mais comportada, ou você fica mais extrovertida, ou você se sente um nada ali naquele grupo, ou você é aquela boazinha do grupo, da academia, da igreja, da sua religião, da sua fé, do grupo de estudos, do seu trabalho. Às vezes você é uma líder, que você é aquela pessoa que sempre põe panos quentes. Isso é interessante, mas depende da forma como você faz isso. É medo de se apresentar? É medo de se expor? Como eu estou aqui, às vezes as pessoas fazem, Silvia, mas que habilidade que você tem de falar, de estar nas câmeras? Bom, gente, isso é de infância. Por falar nisso, a soma dos meus números da minha data de nascimento dá 3, e o número 3 é um número da comunicação universal. Então, é autoconhecimento que você aprende a se autoliderar. Não existe outra maneira. Então, esses pontos que eu estou falando para vocês aqui são atalhos. Então, quando você me acompanha nos stories, quando você me acompanha em vídeos, quando você participa das imersões, participa dos momentos, me conhece um pouquinho mais, você fala, Silvia, quanto tempo eu estou com você, a minha vida, o meu mundo mudou, a minha forma de ver o mundo é totalmente transformada, é totalmente diferente, é uma outra pessoa, é um antes e um depois. É sobre isso. O meu resultado, a minha alegria é o seu resultado. Silvia, autoconfiança é um posicionamento? É. Quando você olha para você sem pensar e sem ter medo de que isso é um egoísmo. Ah, agora eu vou ficar uma pessoa egoísta porque eu vou me tornar egocêntrica, eu vou olhar só para mim, eu em primeiro lugar. Mas é isso. Até na palavra de Deus diz, amai ao outro segundo você. Ama primeiro você, depois o próximo, porque o próximo não existe, o próximo é você do outro lado. É sobre isso. Entende? É você do outro lado. Então, quando você entende que o comportamento que as pessoas têm com você é algo que você precisa melhorar em você, bingo, você entendeu. Isso é posicionamento, isso é autoliderança. Então, como isso pode melhorar ainda mais? Você subir o seu nível de decisão, de escolhas. Quando você percebe que os seus sonhos, as suas vontades, os seus objetivos dependem dos sonhos, das vontades e dos objetivos de uma outra pessoa, seja ela quem for, ponto. Isso é uma dependência emocional. A minha condição de vida, o meu pensamento, o meu comportamento depende da condição de vida, do comportamento, da emoção, da permissão do outro. Isso é uma dependência emocional, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja filho, seja marido, esposa, então. Entende? Então, essa imersão do dia 18 é isso. Romper esses laços que aprisionam você e você talvez nem sabia que era isso que estava te aprisionando, que estava te prendendo, que estava sendo como uma âncora, prendendo você no seu estado de inércia.
Então, o posicionamento, ele é quando você olha para você e se conhece. Fica muito mais fácil você entender como que o outro responde a você. Aí, alguém diz assim... Alguém diz assim, Silvia, mas aquela pessoa não poderia ter agido comigo dessa forma. Eu olho para você e te faço a pergunta: o que você fez ou o que você deixou de fazer para que essa pessoa encontrasse espaço energético em você para jogar em você um lixo emocional? Porque é isso. Então, o que é que acontece nessas imersões, no processo terapêutico, na mentoria? O que eu deixo para vocês aí de material gratuito nos stories todos os dias é sobre isso, para você despertar que você é uma pessoa livre. Então, é sobre essa liberdade espiritual que eu estou falando, que é a terceira chave que eu deixo para você hoje, para você destravar a autoliderança. Saindo dessa dependência. Uhul! Essa é uma mentorada. Olha só. Liberdade espiritual. Nós não estamos falando aqui de religião. Não é liberdade religiosa. Não é religiosidade. Nós estamos falando de espiritualidade. É quando você tirou as críticas, tirou os julgamentos, tirou todas as possibilidades de que você, a sua fé, aquilo que você acredita como verdade, é a única verdade e verdade absoluta. Quantas vezes eu, gente, errei em tentar impor um tipo de pensamento religioso às pessoas da minha família, ou amigos, ou colegas, de que só eu estava certa. Poxa, eu encontrei aqui um pote de ouro. A pessoa olha e fala assim, mas isso não é um pote de ouro. Você fala, é claro que é um pote de ouro. Então, você tem essa visão que é um pote de ouro. E porque é aquilo que você vê, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita a seu respeito e a respeito do que você está vendo, é a sua verdade. E se ela é verdade para você, é verdade para você, tá tudo certo. Mas ela não tem que ser verdade para o outro. A mesma coisa vice-versa. Quando você é obrigado a acreditar no mundo do outro, trazer o mundo do outro para você, mesmo que você está desconfortável, mas você pensa assim, bom, eu dou conta. Não, eu dou conta, aqui eu carrego, aqui eu tolero, aqui eu suportar-vos uns aos outros, né? Até que a morte separe, mas você talvez está morrendo em vida, né? Porque você esqueceu de você, ou você tem medo de se posicionar e ser rejeitada. Isso é fato. Aqui Silvia Nascimento fala as verdades. Método PES, posicionamento ético sistêmico. A ética é o quê? Você corrigir o seu mau comportamento, corrigir os seus maus hábitos, corrigir a sua comunicação. Por isso que eu disse que a chave mestra de você destravar a autoliderança é a comunicação ética. Maravilha, né? Essa comunicação ética você tem as suas verdades, mas o outro também tem as verdades dele, de acordo com o sistema familiar que ele traz. Isso são laços ocultos. Silvia, mas eu vou desvincular da minha família e aí eu vou me perder? Não, você já está perdida, vinculada. Entende? Porque você deixa de ser você mesma. Porque quando você entende que você é você mesma, quando você está livre desses laços ocultos e você... Uau! Então agora eu posso amar de uma forma mais espontânea os meus pais, os meus amigos, os meus ex-relacionamentos? É diferente de perdoar. Às vezes você perdoa, alguém diz assim, olha, eu perdoei, mas eu deletei das minhas redes sociais, eu bloqueei, ou... Perdão não é isso. Perdão é você estar, conviver ou até mesmo falar com essas pessoas que magoaram você, que invalidaram você, e que você conta isso não te afeta de forma emocional, isso não te dói, não causa dor de cabeça, dor no estômago, não te dá raiva, não te dá aquele ímpeto de, né? Me dá paciência, que se me der faca eu mato. É isso, gente. Em busca de mim. É isso, amada. Entra aí no link da bio para a imersão do dia 18, rompendo laços do passado. Você vai descobrir partes suas. Nós vamos fazer 4 horas de muitas dinâmicas sistêmicas de você se descobrir. Gente, a
acredito eu, você não é obrigado a acreditar, mas se você acreditar comigo, maravilha. A única tarefa que nós temos de evolução nessa vida é saber como que nós funcionamos, como que são as nossas emoções, como lidar com elas, como eu disponibilizo as minhas emoções, como que eu coloco um escudo para que aquela energia do outro, pensamento, emoção, sentimento e comportamento não atinja a minha saúde. Sabe, uma dica aqui, terminando a nossa live, passa rápido, hein? Terminando a nossa live. Como você percebe quando você entra num grupo grupo de amigos, de atividade, ou quando você entra num relacionamento amoroso, ou algumas pessoas próximas de você, pode ser vizinhos, pode ser filhos, pode ser sogra, enfim. Que você percebe que você era uma pessoa, de repente você diminuiu o nível de valor. Você ficou pequena diante disso. Você já percebeu isso? Você pode dizer assim, se eu trabalhava X, eu ganhava X, parece que eu era mais feliz, parece que hoje eu tenho mais coisas e não sou tão feliz, parece que antes eu tinha mais coisas, mais bens materiais. E depois que eu comecei a me envolver com essa pessoa, depois que eu comecei a estar nesse grupo, depois que eu mudei de cidade, mudei de trabalho, mudei de casa, nós estamos falando sobre isso, laços ocultos energéticos que te enraizam, que te ancoram em um estado emocional doentio, de toxicidade. Então, você, de repente, observa assim, mas eu não era assim, parece que eu fiquei apagada, parece que eu não tenho vontade de mais nada. Nossa, depois que eu entrei nesse casamento, eu comecei a ter depressão, eu comecei a ter pânico, eu comecei a ter... Bom, se eu for falar diagnóstico aqui, vamos ficar a noite inteira, porque são apenas diagnósticos. São apenas diagnósticos. Aprendo muito com essas imersões. É isso, minha querida. É isso. Então, convida pessoas para estar conosco no dia 18. Entra aí no link da bio. Entra num grupo que chama Cura Sistêmica. Olha o nome desse grupo. Esse grupo já existe há quase 2 anos. Quantas coisas nós vivenciamos lá, quantos choros, quantas alegrias, quantas pessoas transformadas, quantas pessoas que já passaram por ali, pegaram aquele conteúdo legal e foram para as suas vidas. É isso, gente. O meu trabalho é destravar a sua vida e dizer, agora vai. Vai para a sua próxima etapa. Vai para o seu próximo nível de evolução. Nós estamos aqui para evoluir e não vamos, de maneira de espécie alguma, evoluir sozinhos. Nós só vamos conseguir a nossa evolução, nosso passaporte para uma evolução, para uma vida mais saudável, de relações saudáveis, relações com nós mesmos, relações com o outro, quando nós deixamos de sermos tóxicas primeiramente conosco. Então, olhe para você e se ame e diz assim, agora eu vou romper os laços do passado. Agora eu vou me posicionar. Agora eu vou entender melhor o que a Silva está dizendo que é liberdade espiritual. É você entender que você é um ser espiritual, temporariamente encarnado nesse corpo lindo e maravilhoso, saudável que você tem. Mas essa não é você. Essa beleza que vos fala, Silva Nascimento, nega loira, não sou eu. Aqui dentro tem uma alma que ela é atemporal. Então ela traz memórias, ela traz informações que nós precisamos discernir o que é meu, o que é da mamãe, o que é do papai, o que é da vovó, o que é do papai, de perdas de dinheiro, o que é da mamãe, de relacionamentos tóxicos, o que é dos meus ex-relacionamentos, partes minhas que ficaram nos meus ex-relacionamentos, nas nossas intimidades. E o que é que eu estou trazendo para o relacionamento atual ou para o relacionamento futuro? Eu estou fazendo um empilhamento emocional tóxico. E aí você vai levar isso para todas as suas relações. Entende? Você leva para todas as suas relações. Não dá para você dizer assim, eu estou X anos sem me relacionar, então eu já estou pronta para o próximo relacionamento. Mas nesse X anos, você buscou autoconhecimento? Você fez constelação? Você fez outras maravilhosas técnicas que tem aí? Você rompeu o laço com o passado, então literalmente você se conhece cada vez mais e talvez aí você olhe e fala assim,
acho que eu vou ficar mais um tempinho solteira. Porque quanto mais você fica, você sobe o nível emocional, você sai da tristeza, você sai da culpa, você sai do não merecimento, você sai da escassez de amor, você sai da escassez de financeira, você sai da escassez de tristeza, de medo, de pânico, de raiva e vai para a serenidade. Silvia, mas isso existe? Existe. Aí você vai para a felicidade. Então, em todos esses níveis emocionais, você construiu relações. Então, nós vamos limpar isso. Isso que é rompendo relações ocultas, negativas do passado. Aí você olha, talvez, para trás, para o passado, depois da imersão. Tem lá vários bônus que eu vou dar para você. Ainda tem um presente que eu vou dar para você lá dentro da imersão, mais bônus. E aí você olha e fala assim, nossa, como que eu agi naquele relacionamento? Ah, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Então isso também é desapego. Você desapegar das verdades que você construiu até hoje. Isso também é desapego. Laços do passado, mais posicionamento, mais liberdade espiritual. Sim, são as 3 chaves que eu mostrei para você aqui hoje, para você destravar a autoliderança. E lembrando que a chave mestra para isso tudo é a comunicação ética. Então eu prometi 3, entreguei 4 para você. Olha só uma frase para nós encerrarmos a nossa live. Todas as vezes que você se tornar uma pessoa que não pode ser manipulada e as pessoas vão dizer que você é uma pessoa difícil de lidar, entenda isso como um elogio e agradeça. Gostaram da live de hoje? Me fala se fez sentido para vocês. Eu agradeço imensamente vocês aqui comigo e lembrando que na semana que vem tem mais surpresas para vocês. Tem mais conteúdo para vocês entenderem cada vez mais essa necessidade de nós irmos juntas para um novo nível de consciência. Quanto mais mulheres curando mulheres, mais nós podemos liberar as nossas gerações passadas, honrando e agradecendo e vivenciando tudo aquilo que nós nascemos para viver, que é nosso, que ninguém vai viver no nosso lugar, não dá para pôr na porta de ninguém. E talvez aquilo que colocaram na sua porta não é seu. E você liberar as suas futuras gerações, você tendo filhos ou não. Então, você leva isso para outras mulheres. Você leva esse seu contexto para os grupos que você faz parte. Você leva isso para a sua espiritualidade. Você é um ser divino e espiritual, encarnado aqui por um período. Então, você precisa entender essa liberdade espiritual com uma maior potência, com uma maior veracidade, com uma maior alegria. E você vai olhar e falar assim, yes! Me encontrei. É isso, gente. Ai, obrigado por esse conteúdo enriquecedor. Dia 18 de novembro, estamos juntas. Maravilha, gente. Espero vocês lá no grupo Cura Sistêmica. Agora eu vou lá dar um oi para vocês. Vejo vocês nos stories, hein? Me acompanhem. Façam perguntas. Tem uma caixinha aberta lá ainda. Eu acho que ainda está lá. Então, amo vocês até depois do fim. Silvia Nascimento aqui para você. Gratidão por estar comigo. Beijo para vocês.